Então vamos para nossa live. Essa live vai ser sobre suculentas. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Raquel Patro. Eu sou a editora do jardineiro.net, jardineira, paisagista, tá? E hoje essa live vai ser sobre suculentas. Eu adoro esse assunto, eu tenho paixão por suculentas. Eu adoro essas formas esculturais que elas têm. Eu tenho algumas na minha coleção, deixa eu mostrar para vocês, apresentar para vocês. Olha que lindeza. Olha só que delícia. Que graça. Aqui tem um cacto, companheiro. Vamos às perguntas, gente. Eu tenho mais, eu trouxe essas aqui só para mostrar para vocês. Então, primeira pergunta. Padilha Pessoa Faria perguntou: quais suculentas podem ficar no sol? Então, a maior parte das suculentas, elas gostam de sol. Elas são originárias muitas vezes de regiões áridas e muitas delas toleram muito bem o calor e muita luminosidade também. Mas tem algumas suculentas que preferem ficar no sol pleno e outras preferem a meia sombra, porque mesmo no deserto a gente tem alguns arbustos e tal, e às vezes aquela suculenta é aquela que fica na base do arbusto, aproveitando um pouco da sombrinha e tal. Então elas crescem no meio de uma outra vegetação que pode proteger elas eventualmente. E tem muitas espécies que não gostam de ficar no sol direto, elas vão ficando meio raquíticas, meio feias, tá? Então agora eu vou citar mais ou menos algumas espécies de meia sombra e algumas espécies de sol, mas eu acho importantíssimo que quando você comprar uma suculenta ou ganhar uma suculenta, tenta em primeiro lugar identificar qual a espécie de suculenta que você adquiriu. Por quê? Porque cada uma tem as suas particularidades. E são muitas espécies, muitas variedades, muitas cultivares. Então, para você saber exatamente quais as necessidades daquela que você tem em casa, você tem que procurar saber qual espécie que você tem. E para poder identificar, eu vou dar alguns exemplos de 12 espécies, mais ou menos, de cada uma, que são espécies bem comuns. Mas é importante que você pesquise o que você tem em casa para respeitar as necessidades dessas espécies que você tem. Então, as que eu tenho aqui, separadas como suculentas de meia sombra, ou seja, elas podem pegar sol, mas aquele sol da manhã, aquele sol no finalzinho da tarde, que não é aquele sol forte do meio-dia, tá? Elas gostam de sol. Você pode cultivar elas até mesmo na janela do apartamento, na janela da casa. Não precisa ter necessariamente um pátio, né, ou uma varanda e tal, para ter elas. Elas precisam de menos de 4 horas diárias de sol nas horas mais frescas do dia, tá? Ou então você pode cultivar elas num local que não tenha sol direto, mas que tenha claridade intensa o dia inteiro, tá? Alguns gêneros, né? Aloe, Gastéria, Haworthia. Gente, se eu não pronunciar direitinho, o meu latim não sei se é lá essas coisas, então, por favor, me ajudem aí, né? Me mandem por direct. Ah, Raquel, você não pronunciou certo e tal. Eu vou tentar, né? Mas eu não tenho muita experiência com a pronúncia do latim. As equevérias, o ripsalis, as schlumbergeras, o calanchoe, né? Muita gente fala calanchoe. As roias, que são as flores de cera. As sansevérias, que são as espadinhas de São Jorge. Paródia, que é um cacto, rebútia também é cacto. De forma geral, uma diquinha rápida e fácil, assim, as suculentas que são epífitas, aquelas que crescem nas árvores, elas são de meia sombra, tá? Elas não devem pegar sol o dia inteiro. Então essas que são ripsalis, que nem a flor de maio, flor de outubro, elas são de meia sombra. De sol pleno, que foi a pergunta lá do Padilha. Sol pleno, o que a gente entende por sol pleno? Que fica o dia inteiro no sol. Mas o considerado, assim, já é considerado sol pleno se a planta ficar 6 horas diárias no sol, tá? Então, alguns gêneros que gostam de sol pleno.
o agave, o aloe, a euphorbia tirucale, que é essa que tá super na moda, né, que tem as pontinhas alaranjadas, os eônios, os sedums, o sempervivum, a crassula ovata, as opúntias, os cereus, tá? São cactos, equinocereus, ferocactos, a orostax, que é aquela que parece uma florzinha, o rabo de macaco também gosta de sol pleno, tá? Alguns exemplos de suculentas que podem ficar no sol. Eu tenho certeza que na internet tem alguns artigos que exemplificam suculentas que podem ficar no sol e suculentas que podem ficar mais na meia sombra. Pergunta da Márcia Ferreira, que também foi pergunta do Marcelo Antoniazzi e também foi pergunta da Marinalva Paula. Qual o substrato adequado para plantar suculentas? Então, pessoal, as suculentas elas gostam de um substrato arejado que tenha uma drenagem perfeita, ou seja, a água não pode empoçar no fundo do vaso ou dentro do vaso. Então, não pode usar terra comum de jardim, porque terra comum de jardim, pelo menos no Brasil, em grande parte dos lugares, é uma terra argilosa, é uma terra que empoça. E o que acontece? As raízes morrem asfixiadas. E morrendo asfixiadas, elas não conseguem trocar os gases, as plantas não conseguem absorver nem água, nem nutrientes e muitas vezes apodrecem. Elas apodrecem de baixo para cima, você nem percebe. Às vezes está uma roseta bonita assim, de suculenta, ela apodrece de baixo para cima, quando você vê a planta tá solta, tá morta, tá? As suculentas elas podem ser recuperadas muitas vezes, né, colocando no substrato certo, mas é um problema complicado e acontece bastante. Então, o substrato tem que ser arenoso, tem que ser levinho. A gente pode usar substrato pronto, próprio para suculentas, que tem para vender aí nos melhores gardens, nas melhores floriculturas, tá? Se você não quiser arriscar fazer o seu próprio substrato. O substrato Carolina, que é um substrato próprio para fazer sementeira, para fazer estaquia, também é muito bom para suculentas. A gente pode usar ele puro, que não tem problema. Ele drena super bem, ele é super arejado, tá? Mas se você quiser fazer em casa, tem uma receitinha que é super simples para você fazer o seu próprio substrato. Você vai misturar uma parte de areia de construção, ou seja, aquela areia que ela é mais grossinha, a gente chama de areia média, né? E não pode usar areia de praia. Por que não pode usar areia de praia? Além de muitas vezes ela ser muito fina, ela tem sal e as plantas não gostam de sal, tá legal? Que mais que a gente vai colocar nessa parte de areia? A gente pode misturar com terra comum de jardim, já que você colocou areia, mas o ideal mesmo seria terra vegetal, que é aquela terra que veio da compostagem, tá? Que ela não tem terra de verdade, não tem solo, digamos assim, ela só é um composto orgânico. Se você misturar uma parte do composto com uma parte de areia, já vai dar um substrato super bacana para cultivar suculentas. Eu não gosto de colocar muito humus de minhoca, por quê? Porque ele acaba deixando muitas vezes o substrato um pouco pastoso. Então você pode até colocar um pouco, mas não muito, porque ele tem essa tendência de deixar o substrato pastoso e o que acaba prejudicando a aeração, a drenagem do substrato. Ele fertiliza o solo, mas acaba prejudicando um pouco essa parte. Tem vários outros tipos de receitas que pode usar. Você pode usar perlita, pode usar vermiculita, que ajudam a dar uma boa drenagem nos vasos. Também, que mais? Fibra de coco também pode ser misturada, mas a mistura básica é essa: uma parte de areia e uma parte de terra vegetal já vai fazer um grande sucesso com as suas suculentas. Então, deixa eu ver a próxima pergunta que eu tenho aqui. É um pouco... Thalita Ferrari pergunta: os meus cactos estão ficando com uma mancha marrom e secando nesse ponto. Eu acho que teve outra pergunta assim também. Tudo bem, Raquel? Estou com um cactus antigo
que surgiu manchas marrons no seu caule. Ó, ela fala, Thalita, que em todo caso eu cortei essa parte e replantei. Estou torcendo para não perdê-lo. Então, manchas marrons, ou de outras cores também, pode ser preta, ela evidencia que a sua planta pegou uma infecção fúngica ou uma infecção bacteriana na maior parte das vezes. Essas infecções, elas são sistêmicas, né? Apesar de que no cactus ela demora para se espalhar, não tente salvar o seu cacto deixando simplesmente só fertilizando, cuidando. Isso que você fez de decapitar o cacto, cortou a parte, né, e replantar, é muito bom, porque você acaba tirando aquela parte estragada, aquela parte apodrecida, porque não tem salvação, aquilo não recupera, tá? Você tem que realmente remover essa parte, esperar cicatrizar, ou então cortar o topo do cacto numa parte que ele não está apodrecido ainda e replantar, tá? Porque a tendência disso é só aumentar. A gente pode trabalhar numa prevenção desse tipo de doença, evitando que o cacto seja muito regado, seja muito molhado, porque geralmente essas doenças elas vêm com a umidade excessiva, aí a planta vai enfraquecendo e acaba apodrecendo, tá? Principalmente cactos, né? Então, você fez bem em cortar e replantar, ela cicatriza super bem, super rápido. E se a parte que você cortou tá saudável, ficou só a parte saudável, tem grandes chances dela se recuperar. Não vai perdê-lo não, né? Se der tudo certo aí no seu replantio, não vai perder. Então a gente trabalha, quando a gente se depara com alguma doença assim, serve para a gente pensar que talvez o nosso manejo não está muito bom. A gente pode estar regando a planta demais, ou está na hora já de trocar o substrato. O Zilson fala que o cactus é antigo. E o substrato, quando vai passando o tempo, ele vai compactando, é normal. Então a gente tem que replantar essa planta a cada 1 ano, a cada 2 anos, porque ele vai perdendo a aeração, a planta vai ficando suscetível a esse tipo de doença. É importante replantar tanto cactos como suculentas. A Brenda perguntou aqui, Brenda Thiago Danielski. Como cuidar das mudinhas bem pequenininhas no inverno? Então, Brenda, eu acho que cuida normalmente, não tem muito o que fazer. Geralmente a gente diminui as regas no inverno, principalmente das suculentas. Mas você tem que cuidar da mesma forma, ir observando, não deixá-las desidratarem. Não tem muito de diferente o que fazer. O que é interessante é se você deixa elas num lugar exposto, talvez proteger elas numa estufa, alguma coisa assim, para que ela não fique muito exposta ao frio, tá? Porque isso vai acabar, o que vai acontecendo? Ela vai acabar freando o desenvolvimento. Ela é uma mudinha, ela está crescendo, e a gente precisa que ela se desenvolva rápido para que fique até justamente mais independente. Então, se você deixar ela no frio, o que vai acontecer? Ela vai demorar mais a se desenvolver. Então é interessante você colocar, às vezes dentro de casa na janela, num lugar mais protegido no inverno, para que ela continue se desenvolvendo e não pare o seu desenvolvimento no inverno. Esse seria o único cuidado diferente da mudinha em relação à planta adulta. Porque a planta adulta, o inverno é até bom. Muitas vezes é ele que vai deixar a planta mais colorida, né? É uma situação estressante que ajuda a deixar a planta mais colorida. Mas para a mudinha, que a gente quer que se desenvolva, que cresça, você colocar ela num lugar mais protegido, mais quentinho, vai ser melhor para ela. Próxima pergunta. Lulu Biasi. Vi na internet a propagação de suculentas na água. Para mim não faz sentido, faz? Então achei bem interessante essa pergunta, eu também já vi propagação de suculentas na água. Então a principal fator para a suculenta com relação à água é que a raiz tem que respirar. Quando você cultiva ela na água, a circulação da água é mais, digamos assim, é mais rápida do que se ela ficar dentro do vaso com terra. Então a raiz na água, ela consegue respirar. Então não é tão ruim assim você cultivar na água e cultivar num vaso encharcado. Então tem um pouco dessa diferença. Imagina que no vaso encharcado, como que o ar que está na superfície vai chegar lá embaixo na raiz? É complicado, né?
Mas num vaso que está com água, a água circula mais depressa e realmente é possível, eu já vi. Eu nunca fiz enraizamento de suculentas na água, mas eu acredito que a pessoa tem que trocar diariamente aquela água para ela não estragar e sempre ficar de olho, e assim que a planta enraizar, né, tirar daquele ambiente que não é o ideal para a suculenta. Luísa Ciano. Depois que a folha da suculenta enraiza no berçário, qual é o momento certo para plantar? Eu acho que se ela já enraizou, ela já tem raízes, né? E já está começando a formar aquela rosetinha bem pequenininha ali na ponta da folha, você já pode plantar ela num vasinho, né? Definitivo. Não tem muito o que esperar. Na maior parte das plantas, a gente espera que ela tenha 2 folhas verdadeiras ou 4 folhas verdadeiras. Mas a suculenta, assim que ela começou a formar a raizinha, você já pode plantar ela, tá? Porque se você deixar ela ali, às vezes aquela raizinha exposta, ela vai acabar secando. Então, quanto antes você proteger ela e plantar ela no substrato, melhor, tá? Porque muitas vezes a gente vai enraizar e a folhinha fica deitada, digamos assim, na superfície da terra, do vaso, e a raizinha começa a se expor, você mantém o berçário úmido, mas ela não, muitas vezes ela cresce meio que fora do substrato, ela não dá para dentro. Então, quanto antes você plantar e proteger essa raiz da desidratação, melhor vai ser para nossa mudinha de suculenta. Próxima pergunta é da Maria Ribeiro Melo. Acabei de adquirir algumas mudas de mini cactos e suculentas no pote 6. Elas estão bem saudáveis e gordinhas. Pretendo usá-las como lembrancinhas em um evento em outubro. O que devo fazer para mantê-las como estão? A Marta, eu acho que você tem que manter elas nas mesmas condições de cultivo. Muitas vezes esse pessoal que trabalha com lembrancinhas, eles não chegam a cultivar as suculentas. Eles compram, fazem a lembrancinha e aquilo já tem uma rotatividade alta. Se você vai ficar com as plantas, você vai ter que aprender a cultivar elas para que elas não se percam até chegar a data do evento. O que é bom, né, por um lado, porque daí você consegue orientar as pessoas que vão ganhar essas lembrancinhas no cuidado. Se você sabe cuidar, você sabe explicar como que cuida. Então você vai ter que ver como que faz para cuidar de uma suculenta e cuidar dela de acordo com as necessidades delas. Então pegar o sol da manhã é importante. Pelo menos 4 horas diárias de sol. Quando a gente compra muitas suculentas diferentes, de várias espécies, você pode manter ela numa condição de meia sombra, com 4 horas diárias de sol, que ela não vai decair, tá? Mesmo que ela seja de sol pleno, ela não vai decair, pelo menos não dentro desse período de tempo que você vai ter que esperar. Então, cultive elas num local onde tenha pelo menos 4 horas diárias de sol. E tem a rega, quando a gente compra mudinha para fazer lembrancinha, ela tem que ser mais frequente, porque o vaso costuma ser menor. Então ele seca mais rápido. Às vezes até uma rega diária pode ser necessária para essas suculentas. Diminuir um pouco agora a rega no inverno, se for frio aí onde você mora, tá? Mas a regra geral é essa. Não precisa fertilizar essas suculentas, tá? Se você já vai oferecer elas como lembrancinha em outubro, não tem necessidade de você fertilizar elas. Até porque você não quer que elas cresçam muito e o que vai acabar perdendo um pouco do visual delas na sua lembrancinha. E a última pergunta que eu tenho aqui, eu achei bem interessante, é de um perfil que chama Tico e Fran. Posso usar o Forte Cactus nas suculentas? Porque todo cacto é uma suculenta, não é? Então você pode usar o Forte Cactus nas suculentas, porque realmente todo cacto é uma suculenta. A gente tem a ideia que suculenta são só essas plantas que têm essa roseta, né? Ah, isso aqui é uma suculenta. O que não é verdade. O que caracteriza a suculenta é o fato dela ter a textura suculenta. Então tem muitas espécies de plantas que não têm esse formato e são suculentas, como os cactos, por exemplo. Os cactos, o cacto é uma família de plantas, tá? Não é uma característica de plantas.
Então o cacto ele tem a característica de ser uma planta suculenta. As echevérias e as crassus, tá? Da família das crassuláceas, que são aquelas suculentas, digamos assim, mais clássicas que a gente conhece, elas também são suculentas, tá? Mas não é a família que diz que ela é suculenta, é a característica dela. Outras famílias de plantas que são suculentas, por exemplo, os agaves, muitos agaves são suculentos. Ó, a isoace, a Apocinace, Asphodelace, Cactace, como eu já mostrei para vocês, as crassuláceas, né, que são essas plantas que formam essas rosetinhas. Ainda tem Didierace, Euphorbiace e Portulacace. Ó, as Portulacaces são as 11 horas, para quem conhece 11 horas, aquela folhinha gordinha, também são suculentas. Então temos muitas espécies com características suculentas dentro de muitas famílias diferentes. Então tire aquela ideia da cabeça de achar que só esse tipo de planta aqui é suculenta. A gente tem muitas plantas diferentes que são suculentas também, tá? Então suculenta é uma característica que tem a ver com a textura da planta, dela ser gordinha, de guardar líquido e nutrientes dentro das folhas ou dos caules, tá? Outra planta, por exemplo, que é suculenta e o pessoal não caracteriza como suculenta é a rosa do deserto. A rosa do deserto é super suculenta, né? O caule dela é suculento, não precisa ser necessariamente a folha. O cacto não tem folha, ó. Tem muitos espinhos, não tem folha. Então o que é suculento nele é o caule. Na crassulácea é a folha. Então não depende assim, não tem que ter a folha suculenta. Não, ela tem que ser suculenta de alguma forma. Não necessariamente precisa ser na folha. E elas são assim como uma característica de resistência ao calor excessivo, à aridez, né, falta de água e muita luminosidade também. Então você pode usar o Forte Cactus nas suculentas que não tem problema algum. Outra coisa que eu queria falar sobre adubação de suculentas, que via de regra, quando a gente vê algum texto ou algum vídeo sobre suculentas, a maior parte deles fala pra gente não fertilizar as suculentas, ou quando fertilizar, usar um adubo orgânico só. Não precisa ser assim, gente. A gente pode fertilizar elas, só que como elas são mais sensíveis à fertilização, podendo queimar, né, podendo ficar doente de alguma forma, a gente tem que fazer uma fertilização mais levinha. Então, com as suculentas, o que é interessante usar? Ou então a gente usa o Forte Cactus, que ele tem uma proporção mais baixa que os adubos NPK comum, tá? Ele é muito bom mesmo. Ou então a gente usa um fertilizante NPK, mas numa diluição triplicada comparado com o que você usaria numa planta normal. Se você vai diluir, digamos, em 1 litro de água, você acaba diluindo em 3 litros de água, em 4 litros de água, se você for fertilizar cactos e suculentas. Outra dica muito boa para adubar cactos e suculentas é usar o fertilizante de liberação lenta, como o osmocote ou basacote também, que vai liberando os nutrientes aos poucos. E para essas plantas é bem interessante quando você for comprar o seu fertilizante, que você escolha um que tenha micronutrientes, que para eles é muito bom, é bem bacana mesmo. As suculentas, principalmente as crassuláceas, né, que a gente tem essa paixão, para elas ficarem com um colorido bonito, elas precisam também, né, quem é viverista, né, eles colocam o fertilizante à base de magnésio, que ajuda também a dar um colorido bacana para as plantas que ficam coloridas, tá? Aquelas espécies que ficam coloridas. Não é porque essa planta aqui, por exemplo, ela é verde. Eu posso colocar o quanto de magnésio eu quiser que ela não vai ficar colorida. Então, algumas espécies têm a característica de ficar alaranjada, de ficar rosada, de ficar até mesmo preta. Então, para essas plantas adianta você fazer uma fertilização especial para estimular essa cor, tá? Mas ela também só vai ficar nessa cor se ela estiver recebendo a quantidade de luz correta, tá?
Eu vou ver agora que terminou as perguntas, o que o pessoal está perguntando por aqui. Obrigada, Flor, estava regando à noite e as noites estão muito frias. Acho que foi isso. É possível. Quando a gente rega à noite, uma planta que ela é árida, ela passa a noite inteira molhada, né? Então, as suculentas, o mais legal é você regar elas de manhã cedo, que daí dá tempo dela secar durante o dia, tá? Qual o melhor vaso para plantar flor de maio? Então eu gosto de plantar a flor de maio em vaso até mesmo transparente. Sabe aquele vaso para orquídea que é transparente de plástico? Porque principalmente quando a gente é iniciante, a gente consegue ver o que está acontecendo com as raízes, né? Então, vaso de plástico pode ser o preto, pode ser o transparente, porque ele segura o calor e drena rápido também. O vaso de plástico drena rápido. O de cerâmica muitas vezes segura a umidade. Tá? Pode ser o vaso de plástico, que não tem problema não. Planta não tem preconceito com plástico. A maior parte delas, pelo menos. Pra mim é meio estranho fazer a live de manhã, que eu tô acostumada a fazer no início da tarde. Hoje foi meio que uma correria para encaixar essa live adiada, né? Porque era para ter sido feita ontem à tarde e acabou vindo para hoje de manhã. O vaso, ele pode ser de plástico, mas você tem que cuidar muito com o substrato. Na flor de maio, apesar de que ela é uma suculenta, eu gosto de misturar o substrato dela com o substrato para orquídeas, que é o substrato para plantas epífitas. Porque ela é uma planta epífita, ela gosta mais de umidade do que a maioria das suculentas que a gente conhece. Então é bom fazer essa misturinha, misturar metade do substrato de planta epífita e metade do substrato de planta suculenta para flor de maio, para flor de outubro, para o ripsalis também, porque elas são suculentas, mas elas são epífitas, tá bom? Quanto tempo eu posso ficar sem molhar as suculentas? Se as suas suculentas ficam na rua, tá? E o vaso não é muito pequenininho, um vaso médio, assim, tá bom? E a própria chuva vai se encarregar, a não ser que tenha uma estiagem muito forte, não tem necessidade. Mas dentro de casa, você vai ter que ver, vai depender muito do seu substrato e do tamanho da sua planta. Uma planta grande, né, com muita folha, ela vai transpirar mais do que uma planta pequena. Então tem essa variação. Um substrato que retém mais umidade, ele vai secar mais devagar do que um substrato que seca mais rápido. O vaso também interfere. Então o mais importante é você estude mais ou menos quanto tempo demora para o seu vaso secar. E a suculenta, ela pode secar completamente o substrato entre uma rega e outra. Inclusive é indicado que isso aconteça, que ele seque mesmo, para daí então você regar, tá? Ela gosta de secar e aí você regar. Não manter úmido. Tem muita planta que gosta, por exemplo, a violeta. Ela gosta que você mantenha o substrato úmido. Então, que não seque entre as regas. Mas a suculenta não. A suculenta gosta que seque entre as regas. Então, você pode esperar ela secar completamente. Então, estude as suas plantas, vê quanto tempo ela demora para secar. Daí você vai saber quanto tempo você pode ficar sem regar suas suculentas. Mas se você vai fazer uma viagem, vou ficar uma semana fora, 2 semanas, não tem problema, ela não vai morrer, tá? Ela é suculenta e isso significa que ela tem uma reserva de água. Quando a suculenta está fazendo a fotossíntese, a maior parte delas, elas não abrem os estômatos. Então elas não perdem água durante a fotossíntese, na maior parte das vezes, tá? Não perdem muita água, perdem bem menos do que uma planta que não é suculenta. Isso faz com que elas economizem ainda mais água. Tá? As minhas estão murchando porque como faço a rega? Às vezes a planta está murchando justamente porque você rega demais. E daí o que acontece? A raiz acaba apodrecendo e não consegue absorver água. Então, você meio que regando demais acaba matando a planta de sede. Não sei se você entendeu essa lógica. Quando a planta perde a raiz, ela não consegue absorver água. Então, outra questão que pode fazer com que elas murchem é uma planta que seja de meia sombra, está no sol pleno. Então, não dá vencimento à absorção de água dela porque ela está
secando no sol, esturricando no sol. E ela acaba murchando também, tá? Mais alguma? Ó, a Thalita dizendo que a plantinha dela gostou, que eu indiquei na última vez e que ela gostou. Então, geralmente a murcha é isso, ou é água demais, pode ser também que seja água de menos, que ela esteja ficando muito tempo seca entre as regas. Mas geralmente com suculenta a gente acaba errando mais por excesso do que por esquecimento. Ela é justamente a planta perfeita para aquele jardineiro esquecido, né? Aquele jardineiro, esqueci de regar, tá? É porque ela tem essa capacidade de resistir bastante entre as regas. Então, se a sua está murchando, às vezes pode ser ou por excesso de cuidado, né, que você está regando demais. Pode ser também por regar de menos, mas é mais raro, tá, que isso aconteça. Outra dica, a minha parece um cachepô, gente, mas não é. Ele é furadinho embaixo. Eu gosto muitas vezes de plantar as minhas suculentas em cachepôs porque fica bonito. Mas eu furo, eu transformo o cachepô em vaso. Então, se você tem suculenta no vaso e o vaso dentro do cachepô, tenha muito cuidado. Por quê? Porque o cachepô funciona como um pratinho embaixo do vaso. E a suculenta não gosta de ficar com o pezinho molhado, ela precisa secar, precisa drenar perfeitamente. Então você rega a planta com o vaso na torneira ou com o regador. Depois que ela drenar todo o excesso de água, aí você vai colocar ela no cachepô, tá legal? Ou então transforme os seus cachepôs em vasos, como eu fiz, que são furadinhos embaixo. Eu gosto de furar com, como é que a gente chama? Ferro de solda. Eu gosto de furar vasos de plástico com ferro de solda. O vaso de cerâmica com furadeira, mas é um pouquinho mais complicado. Vamos ver. Ó, essa ideia aqui é bem interessante, a do palito, para ver se tá úmido. Eu gosto mesmo de colocar o dedo na terra. E se a terra ficar, se meu dedo ficar sujo, significa que tem umidade ainda na terra. Se o dedo ficar com a terrinha seca só, é porque ele já está seco. E outra coisa que é muito interessante para você ver se está na hora de regar é o peso do vaso. Rega ele, espera ele drenar e vê o peso que ele tem. Aí espera ele secar bem, pega ele na mão para você ver que ele vai ficar bem mais leve. Com o tempo você vai pegando prática. Nossa, meu vaso está muito leve, então já não tem mais água. Então é hora de regar. Tá legal? Mas essa dica do palito de churrasco é bem interessante também. Algum tipo de suculenta que pode tomar sol pleno? Tem muitas suculentas que podem tomar sol pleno. Eu comentei algumas no início do vídeo. O vídeo vai ficar no ar, então depois você dá uma olhadinha, tá bem no começo da live, tá bom? O legal do palito é que ele realmente vai até o fundo. Às vezes, quando a gente usa o dedo, a gente acaba vendo só superficialmente, né? Então, é bem interessante essa ideia do palito. Eu gostei mesmo dessa ideia. O legal da gente fazer a live é que a gente troca informações, né? Não é só eu passando para vocês, eu aprendo um monte com vocês também. Usem todos os meus vasos. Que bacana, eu gostei mesmo da sua dica, bem interessante. A sua contribuição aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão eu vou encerrar a live. E daí eu vou deixar ela aqui publicada por 24 horas. Para quem não conseguiu ver. E o YouTube também. Eu vou ver se eu consigo editar hoje mesmo o vídeo para colocar lá no YouTube, para o pessoal poder assistir mais bonitinho, digamos assim. Lá eu filmo com outro tipo de câmera, vai num formato mais bacana. Deu 40 minutos já. Tá bom? Então é isso. O assunto da nossa próxima live. Então, eu tive pensando, e como a gente falou de suculenta, e eu gosto muito da rosa do deserto, apesar dela ser suculenta, eu vou falar na próxima live, na próxima quarta-feira, sobre rosa do deserto. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre rosa do deserto, pode mandar lá no direct. Eu vou deixar a figurinha no stories aqui também, para quem quiser perguntar.
Eu tenho paixão por rosa do deserto, adoro falar sobre elas. E eu acho que vai ser uma live muito bacana, bem rica. Tico e Fran, respondi sim a sua dúvida do forte. Tá um pouquinho lá pro meio da live. Depois você volta, assiste de novo, vai ficar 24 horas aqui no Instagram. E você vai poder assistir, ou então lá no YouTube. Vou tentar postar hoje mesmo e coloco o link para você assistir. Isso, gente, vai ficar a live, tá? Não se preocupe. E semana que vem a live é sobre rosa do deserto, tá? Essa planta maravilhosa. Um grande beijo, gente, e até semana que vem.